Iniciou a gravação. Ok. Vou compartilhar aqui agora. Ok. Então, nós vamos iniciar essa disciplina, que é a contextualização missionária, que é um grande desafio, é uma das coisas mais difíceis que nós temos que enfrentar quando nós estamos no campo missionário. E por que é difícil? Porque não é simplesmente chegar e pregar o evangelho da forma como nós entendemos e dentro da nossa cultura. Porque as culturas, como vocês já estudaram e já viram, elas são diferentes, muito diferentes. E existem várias culturas que não têm a mínima ideia de cristianismo, não têm a mínima ideia de Bíblia, não têm a mínima ideia de Jesus, não têm o mínimo conhecimento do que é realmente o Evangelho. Estão completamente isolados dessa ideia e desse conhecimento. Então, chegar nesses lugares e pregar o Evangelho não é uma coisa tão simples. É uma coisa que requer um certo cuidado e uma certa atenção. Então, antes da gente entrar exatamente no que é a contextualização missionária, que é a aula de hoje, o que é a contextualização missionária, como ela foi se dando ao longo do tempo, os riscos, os perigos que a gente corre no momento da contextualização, e também alguns exemplos, é o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Antes de falar sobre tudo isso, eu quero deixar aqui bem claro duas coisas que nós precisamos ter com muita segurança, com muita profundidade, com muita convicção, com muita clareza na nossa mente, para que a gente não tenha nenhum problema no momento de que tenhamos que fazer uma contextualização. E aqui, quando a gente fala de contextualização, nós não estamos falando simplesmente da contextualização de vida, que isso é algo óbvio. Se alguém vai para uma outra cultura, naturalmente eu preciso me adaptar àquela cultura, dentro daquilo que não vai ofender, obviamente, a Bíblia, o que a Bíblia diz. Mas nós estamos falando aqui da contextualização no momento de pregar o Evangelho e no momento de traduzir a Bíblia para um outro idioma e principalmente para uma cultura que não tem esse conhecimento de forma alguma. Então, as duas coisas que nós precisamos saber com toda segurança são, primeiro, nós precisamos entender claramente o que é o Evangelho. Se alguém perguntar para você, me explique o Evangelho, ou quando alguém falar o Evangelho, você precisa ter muito, muito claro o que é isso, certo? E nós já vimos alguma coisa sobre isso em aulas anteriores, de evangelismo, de discipulado e de outras matérias. Se lembram? O Evangelho tem uma má notícia e uma boa notícia. O que envolve a má notícia? O que envolve a boa notícia? Simplificando, a mensagem do Evangelho ela é composta de 4 pontos, que é Deus como Senhor Criador, santo e justo, o homem como pecador, perdido e condenado, Jesus como o Salvador, que morreu e ressuscitou, e a resposta que o homem tem que dar a essa mensagem. Então, não é qualquer coisa, o Evangelho não é qualquer coisa, o Evangelho é uma mensagem bem específica, muito clara, e que vai mostrar como Deus vê o homem, qual é a condição desse homem diante de Deus, o que Deus proveu para a salvação desse homem, o que Jesus fez pela salvação desse homem, e diante dessa realidade, que resposta o homem precisa dar. Essa mensagem do Evangelho, ela é para todos os povos, para qualquer realidade. Ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada, ela não pode ser distorcida. Então, nós precisamos saber e conhecer bem o que é o Evangelho, para que a gente não caia no erro de distorcer essa mensagem de salvação.
O segundo conhecimento que tem que estar muito bem enraizado, muito solidificado, e que nós precisamos ter segurança absoluta, são as doutrinas básicas da Bíblia. O que é a Bíblia? Quem é Deus, Cristo, Espírito Santo, homem, pecado, salvação, principalmente essas. Nós não podemos ter dúvidas com relação a isso. Nós precisamos ter essas doutrinas muito, muito claras para que não corramos o risco de fazer distorções quando o assunto é a contextualização missionária. Então, numa frase bem simples, contextualização missionária é a arte de traduzir o eterno para o local. E aí vamos pensar um pouquinho no que é traduzir. Quando se vai traduzir alguma coisa, você vai traduzir por exemplo, de um idioma para o outro, e nem sempre as expressões de um idioma são compreendidas em outro idioma. Então, às vezes, existem coisas que precisam ser traduzidas, os significados, os sentidos, e não literalmente as palavras. E é isso também que acontece na contextualização missionária. Então, a essência é a mensagem do Evangelho, é a verdade da Bíblia. E essa essência não pode ser mudada, não pode ser alterada, não pode ser distorcida, não pode ser afetada de forma nenhuma. Essa essência tem que permanecer sempre, em qualquer lugar, para qualquer povo. Até porque nós já sabemos, e já estudamos, já aprendemos em outras matérias, que o Evangelho está preparado para todos os povos, e todos os povos estão preparados para o Evangelho. Então, o Evangelho não pode ser alterado, nem mudado, nem distorcido. Ele precisa ser mantido, ele é a essência. O que vai mudar é a forma como esse Evangelho vai ser apresentado. E aqui na ilustração ele fala do recipiente, né? O recipiente que vai transportar essa mensagem essencial que é o Evangelho, ok? Então, a forma, por exemplo, como se prega o Evangelho em uma cultura pode não ser a forma como se prega em outra cultura. Agora, o que tem que se tomar cuidado, e que essa ilustração não pode nos deixar equivocados, é que a água, por exemplo, que aqui representa a essência da mensagem, ela vai se amoldar, né, ao recipiente aonde ela está sendo colocada. Mais adiante nós vamos ver um outro exemplo que eu considero que ele é mais claro, porque ele vai mostrar que apesar de mudanças, ele não muda, ele permanece o mesmo, né? Então, aqui nós precisamos entender que isso não significa que o Evangelho vai se adaptar ou se moldar às culturas aonde ele vai ser pregado. Só significa que o meio pelo qual o Evangelho vai chegar até cada cultura é que vai ser diferente, ok? Então, o conteúdo aqui representado pela água é a verdade, essa é a essência, e esse não pode mudar nunca. Isso precisa estar super claro quando vamos tratar de contextualização missionária. A forma que é o recipiente e se refere à cultura é que vai ser diferente, né? Aí nós precisamos lembrar muito do que nós estudamos em antropologia missionária. Observem como uma disciplina vai completando a outra e como nós precisamos de todo esse conhecimento. Quem leu lá o livro do Don Richardson deve ter entendido e aprendido direitinho que nós precisamos encontrar dentro de cada cultura aquele elemento que vai nos ajudar a explicar o Evangelho. Aquele elemento que é o ponto de contato com a mensagem do Evangelho, ok? Então, quando está falando aqui de forma, não está falando de que eu vou pegar o Evangelho e vou colocar ele dentro daquela cultura e vou adaptar ele àquela cultura. Não, porque o objetivo é outro. O objetivo é que aquela cultura seja impactada, renovada e transformada pelo poder do Evangelho. Então, quando fala aqui da forma, fala exatamente desse detalhe
que eu preciso achar na cultura para que o evangelho possa ser compreendido por aquelas pessoas. Elementos daquela cultura que me ajudem a explicar o que é o evangelho. Então, nós não mudamos a verdade, nós mudamos a embalagem. É o esforço de tornar o estranho familiar. Às vezes são termos, são expressões, e nós vamos ver aqui em alguns exemplos, que, por exemplo, em algumas culturas não existem certos tipos de animais que são mencionados, por exemplo, na Bíblia. E aí, como é que nós vamos fazer? Em certas culturas não existem certos alimentos que são mencionados na Bíblia, por exemplo, o pão. E aí, como vai se fazer? Então, é nessas coisas que nós temos que pensar quando nós tratamos da contextualização aqui. Mais uma vez, não é a contextualização da vida, da adaptação do missionário, porque essa é óbvia. É exatamente a questão da mensagem do evangelho, do conteúdo do evangelho, que não pode ser afetado nem alterado. Então, quando se fala de contextualização missionária, nós temos dois extremos perigosos. Um desses extremos é o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É a imposição da cultura do missionário na nova cultura. E, infelizmente, isso aconteceu durante muito tempo e, infelizmente, em algumas circunstâncias ainda acontece. O missionário chega numa certa cultura, ele acha que a forma dele viver e dele fazer as coisas e entender as coisas é a forma correta. Então, ele pensa que conversão, que as pessoas ou aquela cultura está sendo alcançada pelo evangelho quando as pessoas se adaptam à cultura do missionário. Passam a se comportar como missionário, a agir, fazer as coisas e pensar de acordo com a cultura do missionário. Então, isso é um erro quando se fala de contextualização missionária. Infelizmente, aconteceu e acontece ainda nos nossos dias. Então, o etnocentrismo, ele impõe a cultura do missionário dentro da nova cultura. E aí, não funciona. Um exemplo mencionado aí é exigir, por exemplo, que se use terno no Alasca, quando a condição de clima lá é tão extremo que a forma de roupa que eles têm que usar é totalmente diferente, não dá para usar um terninho, né? O outro perigo, o outro extremo perigoso que acontece quando nós falamos de contextualização missionária é justamente o sincretismo. E o sincretismo vocês também já estudaram, já viram o que acontece. Lamentavelmente, ele também está muito, muito presente. E acontece de forma muito mais comum do que nós imaginamos. Infelizmente, até dentro do nosso contexto cultural, nós vemos sincretismo religioso, infelizmente, né? E tem gente que, infelizmente, não percebe isso e acha que está tudo certo, que qualquer coisa está boa e está certo. Então, o sincretismo é quando exatamente acontece aquilo que eu estava falando no slide anterior, que eu adapto a mensagem do evangelho àquela cultura. E isso não pode acontecer, eu não posso fazer adaptações. Na igreja do período imperial, quem já estudou a história da igreja deve se lembrar disso, aconteceu muito disso. E, na verdade, não foi a igreja que fez o sincretismo religioso, ou que provocou o sincretismo. Foram os próprios pagãos que fizeram o sincretismo dentro da igreja. O que aconteceu? Quando Constantino se converteu, ele passou a ser cristão, o império, em tese, passou a ser cristão, então todo mundo queria ser cristão, porque era a religião do imperador. E o que aconteceu? Muita gente entrou na igreja, mas essas pessoas que entraram na igreja, elas não tinham passado pela experiência de salvação e de conversão. Não tinham conhecimento do evangelho realmente. Então, as igrejas, para poderem evangelizar essas pessoas e discipular essas pessoas e ensinar
a verdade para essas pessoas, começaram a fazer ilustrações das cenas bíblicas, dos personagens bíblicos. E o que os pagãos fizeram? Os pagãos começaram a ver correlatos entre personagens bíblicos e deuses pagãos e personagens pagãos que eles adoravam. E o que eles fizeram? Eles substituíram o personagem pagão aqui por um personagem cristão, ou vice-versa. Trocaram o personagem cristão por um personagem pagão. Então, os próprios pagãos fizeram um sincretismo dentro da igreja. E aí, o que se aconteceu? Aí, quem estuda a história da igreja vê que a igreja foi se afastando do evangelho, foi se desviando da verdade. E quando acontece o sincretismo é que começam a acontecer as heresias e uma série de coisas dentro da igreja que vão distanciando o povo da verdade bíblica, da essência que não pode ser mudada. Então, esses são os dois extremos perigosos, né? O etnocentrismo, que é impor a cultura do missionário, e o sincretismo, que é misturar o evangelho com a cultura do povo. O que é, então, no meio desses dois extremos, a contextualização? E ela precisa estar exatamente aí. A contextualização é como a tradução fiel. É traduzir para as categorias locais a verdade do evangelho, sem impor a sua cultura e sem permitir que essa verdade seja misturada com conceitos daquela cultura. Ok? Na contextualização missionária, existem 4 pilares estratégicos. O primeiro deles é a clareza comunicativa. O ouvinte precisa entender. Metáforas desconhecidas matam a mensagem. Então, certos chavões, ou certos jargões, ou certas metáforas que são comuns na nossa cultura já cristianizada, ou na nossa cultura evangélica, elas não são conhecidas em outras culturas. Então, elas não servem. Um exemplo bem claro, para vocês terem uma ideia, quando se fala, por exemplo, de traduzir do português para o espanhol, a pessoa em português está falando cutucar onça com vara curta. Não existe uma forma de traduzir isso literalmente para o espanhol. Por quê? Porque eles não vão entender. Essa não é uma metáfora familiar para eles. Primeiro que na maioria dos países de fala espanhola não tem onça. Então, cutucar a onça com vara curta, para eles não significa nada. O que é isso? Então, é preciso entender uma outra expressão, uma outra metáfora que possa substituir essa metáfora sem perder o sentido. Então, é preciso clareza comunicativa. Por isso, quando se vai falar do evangelho, não é coisa fácil. A gente não pode pensar que o fato de eu estar falando o mais claro possível significa que as pessoas estão entendendo isso. Para elas entenderem, essa mensagem precisa estar de acordo com os conceitos, as ideias, a visão de mundo daquela cultura, certo? Então, mais um dos pilares é exatamente a clareza comunicativa. E você só pode se comunicar com clareza se você conhece aquele idioma, conhece a linguagem daquele lugar e conhece a cultura também. Porque língua, fala, idioma não é só uma forma de comunicação, ele é cultura também. Outro pilar é a relevância social. Deus se importa com as dores e esperanças específicas daquela comunidade. Então, aquela cultura precisa perceber e entender que o Deus que está sendo pregado e apresentado para eles, que é o Deus de toda a terra, ele se importa sim com eles. Eles não são um povo esquecido e abandonado. E que os problemas que eles enfrentam, sim, são importantes para Deus. E Deus tem soluções para eles. Outro pilar é a autenticidade local.
A igreja não é uma cópia carbono estrangeira. Ela floresce com arquitetura e músicas próprias, certo? Aí nós voltamos para aquela questão do etnocentrismo. Eu não posso querer que, dependendo da cultura que eu esteja, vamos imaginar, entre uma tribo indígena. Eu não posso querer que, na tribo indígena, os índios construam um templo, assim como nós estamos acostumados a ver na cidade. Provavelmente a construção de um templo para eles vai ser diferente, uma arquitetura diferente, né? As músicas que eles vão cantar para adorar a Deus provavelmente vão ser diferentes, o ritmo, etc., e até as letras das músicas que nós cantamos, porque para eles muitas das coisas que nós cantamos não vão fazer sentido, mas essas letras, quando se trata de adoração a Deus, elas precisam estar de acordo com a mensagem do Evangelho, com a mensagem bíblica. Então, a autenticidade local, até a questão, por exemplo, de vestimentas. Uma tribo indígena que usa aquelas vestimentas de cipó, etc., etc., você não pode querer que chegar lá e dizer que eles têm que usar uma roupa. Isso não vai funcionar, né? O outro pilar estratégico, quando se trata de contextualização, é a transformação profunda. Então, quando tem clareza comunicativa, relevância social, autenticidade local, vai haver uma transformação profunda. O Evangelho fala a língua do coração para transformar a visão de mundo. Então, eu não vou chegar e mudar tudo na cultura. Eu vou chegar, eu vou me adaptar a essa cultura, vou procurar viver dentro dessa cultura, ouvir, conhecer, entender como as pessoas pensam, o que elas sentem, quais são os problemas que elas enfrentam, e aí sim eu vou, aos poucos, encontrando os meios, as formas de anunciar a mensagem do Evangelho. E quando a pessoa é alcançada pelo Evangelho, e todos nós sabemos disso, porque já fomos alcançados por esse Evangelho, o que vai acontecer? A nossa vida é transformada. E isso acontece em qualquer cultura. E quando há uma verdadeira contextualização da mensagem do Evangelho, vai haver transformação na cultura. Então, não é chegar e mudar, é chegar e levar o Evangelho. E o Evangelho vai fazer essa mudança, essa transformação que vai ser necessário dentro daquela cultura. Aqui nós vamos ver um pouco da jornada histórica dessa adaptação e de como foi até que se chegou a conceitos atuais de contextualização missionária. Na era bíblica, nós vemos um exemplo muito claro, que foi do apóstolo Paulo lá em Atenas, isso está registrado em Atos capítulo 17, quando Paulo prega ali para os gregos em Atenas, né? Observe que o texto diz que Paulo passou por aquele local, Paulo observou como era Atenas, ele observou o que existia naquela cidade, ele procurou ver como eram as formas de culto daquelas pessoas, e ele descobriu que eles realmente eram muito, muito idólatras. Havia Deus ali para tudo, de repente mais deuses do que gente. E, inclusive, havia um altar ao Deus desconhecido. E ali ele encontrou uma forma de pregar o Evangelho. E aí observe que quando Paulo começa a pregar ali, ele não vai citar a lei judaica. Por quê? Porque eles não conheciam e não entendiam nada da lei judaica. A lei judaica não fazia sentido para os gregos. Mas ele usou poetas locais, ele citou poetas locais. E aí, quando nós estudamos com profundidade, e quem leu Fator Melquisedeque deve se lembrar disso também, qual foi o poeta que ele citou lá, o episódio que aconteceu há muito tempo atrás, que levou a esse altar do Deus desconhecido e que ficou abandonado, etc. e tal. Então, através disso, Paulo prega o Evangelho em Atenas. E nós sabemos pelo contexto bíblico o que aconteceu. Então, ali nós vemos o primeiro exemplo do que é realmente contextualização. Então, observe que Paulo não muda a mensagem.
mas ele muda a forma como essa mensagem é apresentada. Em vez de usar a lei judaica, que os gregos não conheciam, ele parte usando um fato que aconteceu ali e a citação de um poeta local que eles conheciam e que fazia exatamente menção de coisas que tinham a ver com o evangelho. Então, aí nós temos um bom exemplo do que é realmente contextualização bíblica. Tá? Então, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver alguns exemplos disso, de como isso era feito inicialmente. Depois, com o passar dos séculos, e aí nós temos que lembrar de tudo que aconteceu dentro da história da igreja, mais ou menos na época da Idade Média, começa a acontecer um problema sério, que foi o erro colonial. Quando os países que queriam conquistar o mundo e fazer colônias por todo o mundo começaram a colonizar o mundo, eles acabaram levando junto a igreja, e aí a igreja católica, e trataram de cristianizar esses povos. Então, a cristianização era uma forma de colonizar também, e era uma forma que chegou a ser confundido com civilização, certo? Então, povos civilizados, e no conceito da Idade Média, eram povos cristianizados. E aí, quando nós conhecemos o que aconteceu nesse período das colônias, nós vamos ver que o que acontecia ali não era a pregação do evangelho. As pessoas não se convertiam, era catequização. As pessoas eram obrigadas a aceitar a cultura cristã. Aí, o que acontecia? Acontecia aquele conceito que nós falamos anteriormente, que é o etnocentrismo, a imposição da cultura do missionário, e não a compreensão do que era realmente a cultura de cada povo, onde as colônias estavam chegando. Então, essa imposição da cultura europeia acabou trazendo um grande prejuízo para o cristianismo, porque os povos começaram a odiar o cristianismo, o mundo começou a odiar, porque viam que o cristianismo era simplesmente um instrumento, entre aspas, de civilização, de catequização, e não de conversão. Então, isso aí não é, e aí nós vemos um exemplo claríssimo do que não é contextualização. Depois, no século XIX, surge um despertar. Aí já passou a reforma, né? E começa o movimento missionário moderno. E com o movimento missionário moderno, alguns conceitos começam a mudar. Por quê? Porque com o movimento missionário moderno, aí a igreja protestante, a igreja evangélica, começa a se mobilizar para alcançar os povos, para alcançar os lugares que não foram alcançados ainda com a mensagem do evangelho. E aí esses cristãos começaram a perceber que não dava para fazer da forma como a Igreja Católica sempre fez. Não dava para simplesmente chegar e querer catequizar os povos. Era necessário alguma coisa a mais, era necessário se identificar com esse povo, era necessário pregar o evangelho de uma forma que eles pudessem entender, se arrepender e se converter, porque senão não servia, não acontecia nada. E aí é que está a chave da contextualização. Eu preciso que essa cultura entenda o evangelho, que se arrependa e que se converta. E aí o grande expoente, o primeiro que nós podemos mencionar aí, que levou muito a sério essa questão da contextualização, foi o Hudson Taylor, na China, missionário, que foi muito criticado. Quem já leu o livro sobre ele, a biografia dele, viu como ele sofreu e quanto esforço ele fez para alcançar a China. Mas ele, depois de um tempo que ele estava lá e que ele percebia que ele não tinha acesso aos chineses, ele percebeu que ele precisava mudar. Então, o que ele fez? Tirou as roupas ocidentais, começou a se vestir como os chineses, deixou o cabelo dele crescer, fez aquele rabinho igual aos chineses, usava aquele chapéu igual aos chineses, começou a comer como os chineses, e isso foi o primeiro passo para abrir as portas para que ele pudesse
chegar perto das pessoas. As pessoas viram uma identificação, que ele estava se identificando com aquele povo. E isso abriu as portas para a pregação do evangelho, certo? Então, aí nós vemos como ele, nesse caso, foi uma contextualização física, né? Ele chegou e se adaptou àquela cultura para poder pregar o evangelho. Mas quando nós vamos ver também a questão da pregação do evangelho, Hudson Taylor não mudou a mensagem. Ele permaneceu com a mensagem, só que ele usou elementos da cultura chinesa para poder levar esse evangelho. E aí quem estuda um pouquinho vai lembrar também e vai ver que as próprias letras, aqueles ideogramas que formam as letras chinesas, elas têm mensagens bíblicas. Então ele descobriu que ali, por exemplo, algumas palavras, o desenho que representava algumas palavras, lembrava a cruz, lembrava Jesus, lembrava um cordeiro, lembrava um sacrifício, e isso apontava para a mensagem do evangelho. E assim foi uma forma como ele encontrou para pregar o evangelho de maneira que os chineses entendessem. E o ponto máximo da contextualização foi em 1974, quando foi assinado o Pacto de Lausanne. Este pacto foi realizado por um grande grupo de cristãos de igrejas evangélicas que se reuniram para tratar da questão do evangelismo e do alcance do mundo no século XX. Foi aí que foi definida a janela 1040, que era a parte do globo que estava menos alcançada com o evangelho. Aí foi feito um pacto de realmente todos se comprometerem com a evangelização de todos os povos e de levarem o evangelho que fosse realmente um evangelho integral e compatível para aquela cultura, e não um evangelho simplesmente ocidentalizado, né? Então, o Pacto de Lausanne teve um papel muito importante. E de 1974 para cá, já houve muitos aperfeiçoamentos e melhorias no que quer dizer contextualização missionária. Isso nós vamos ver no decorrer dessa semana, nas próximas aulas. Nós vamos ver agora alguns exemplos rápidos de questões que envolvem a contextualização. Aqui, por exemplo, no Ártico, os povos árticos, o povo inuites. Qual é o desafio para pregar para esse povo? Como explicar Cordeiro de Deus para esse povo, se nesse lugar não existem ovelhas, não existem cordeiros, e esse povo não conhece cordeiros? Aí, a tradução, a sugestão, é que se use, em vez de Cordeiro de Deus, o filhote de foca. Por quê? Porque a foca é um animal comum, a foca provê sustento, vida e vestimenta. Ela é pura, e então seria assim um animal perfeito que pudesse ser comparado ou usado para falar de Jesus como filhotinho de foca de Deus. Comunica inocência e sacrifício vicário na linguagem local. Esse seria um exemplo. Agora, nem todos os missionários, os missiólogos, concordam com essas substituições, porque nem sempre essas substituições são eficientes. Então, pode, por exemplo, a foquinha de Deus aqui, pode ter elementos que sirvam para falar de Jesus, mas será que ela tem todos os elementos que o cordeiro tem para poder ser usado realmente como um animal que substitua? Então, alguns arqueólogos, antropólogos, missionários, né, eles sugerem que, no caso de não ter, do povo, daquela cultura, não ter o conhecimento de certas coisas que estão na Bíblia, que são relativos à cultura judaica e à cultura ali daquela região do Oriente, então, aos poucos, apresentar para esse povo que animal é esse, o que esse animal faz, e por que ele é
o representante, no caso aqui, o Cordeiro de Deus, certo? Então, aqui nós temos um exemplo. E aí fica aquela pergunta: eu posso substituir? Eu devo simplesmente fazer essa substituição? Ou se eu fizer essa substituição, eu vou distorcer a mensagem? Então, requer uma análise bem profunda. Outro estudo é, por exemplo, no mundo árabe. O desafio nessa cultura é a cultura da honra e vergonha. Esse é o grande desafio para se pregar o evangelho para o mundo árabe. No conceito ocidental de tribunal e culpa jurídica não ressoa. Por quê? Porque eles não têm esse negócio de culpa e a pessoa vai ser julgada por um tribunal e vai receber a sua condenação e pronto, resolvido o problema. Na cultura árabe, no mundo árabe, a questão da honra e da vergonha é que tem peso e não a culpa. Então, por exemplo, o filho pródigo se adapta muito bem para falar nessa cultura, porque Deus não é apenas o juiz, mas é o pai que remove a vergonha pública. A salvação é a restauração da honra e o retorno à família, e não apenas uma absolvição legal. Então, a história do filho pródigo, por exemplo, se adapta perfeitamente aí para esse contexto do mundo árabe. E aí já é mais fácil porque existe uma aproximação, existe uma similitude entre a cultura árabe e algumas coisas que estão na Bíblia, certo? Outro exemplo são as tribos animistas. O desafio nessas tribos é que eles têm medo constante de espíritos e maldições, né? Eles creem muito nisso. Então, o perdão abstrato não resolve o medo imediatamente. Eles precisam justamente aprender como enfrentar esse mundo de espíritos e maldições que eles estão mergulhados e que gera medo, certo? Então, simplesmente dizer que eles precisam de perdão ali não vai ser muito concreto para eles, vai ser uma coisa muito abstrata e sem sentido. Qual é a resolução, a solução para esse caso? O Christus Victor. O que significa isso? Apresentar Jesus como o vencedor dos espíritos. O foco é o poder sobre as forças espirituais e a quebra de maldição, superior a qualquer entidade local. Então, assim, nesse caso, também não é tão difícil, porque eles têm uma ideia de espírito, eles têm ideia do mundo espiritual. Então, apresentar Jesus como alguém mais poderoso do que esses espíritos e que é capaz de vencer esses espíritos, fica mais fácil para eles entenderem. Mas eles precisam entender isso muito claro, de uma forma que eles não confundam Jesus com um dos espíritos que ele tem lá e pensem que Jesus é mais um espírito que simplesmente está nesse panteão de espíritos que eles têm, certo? Então, é preciso que eles vejam, no caso, a ação concreta de Jesus, no caso dessas forças demoníacas e espirituais que operam nessas tribos. O outro exemplo são as metrópoles pós-modernas, que é o nosso mundo doido de que nós vivemos, né? Qual é o desafio nesse caso? O ceticismo, o secularismo. A autoridade dogmática da Bíblia muitas vezes é rejeitada inicialmente. Qual é a questão que tem que se considerar? Aqui, nesse caso, as pessoas precisam de significado e comunidade. É aquilo que a gente já viu. O evangelismo precisa ser, e o discipulado precisa ser através de relacionamentos. Então, o evangelho através da arte, da justiça social, do acolhimento, a resposta para a ansiedade, o vazio existencial e a falta de propósito. Agora, aqui, outra vez, uma coisa que a gente precisa ter sempre muito, muito claro. Nós não podemos confundir, por exemplo, arte com evangelho, ou justiça social com o evangelho. Não podemos. A arte ou a justiça social tem que ser simplesmente um canal, um meio de fazer o evangelho chegar a essas pessoas, certo? E aí nós vamos ver isso mais adiante.
Aqui uma matriz comparativa, o que muda? No caso de uma metáfora, né, quando tem que se fazer a contextualização de uma metáfora, a abordagem da Bíblia tradicional é o Cordeiro de Deus. A abordagem contextualizada seria o filhote de foca, o irmão mais velho. Aí vai depender da cultura, certo? Considerando tudo aquilo que nós já falamos, se realmente é possível fazer essas adaptações sem ferir, sem alterar o que realmente aquela metáfora significa na Bíblia. A questão da abordagem do problema, no caso da culpa e da lei. E aí nós vimos que, dependendo da cultura, é a questão da vergonha, do medo e da solidão. A questão de lugar, né? Templos com bancos. E dependendo da cultura, vão ser tendas, podem ser círculos, se for no mundo moderno, pode ser uma cafeteria, um shopping, etc. No caso de música, a abordagem tradicional das músicas na igreja não é mais nem órgão ou rock, né? Mas, enfim, pensando no contexto de como as músicas são hoje na igreja, dependendo da cultura, os instrumentos e a forma da música vai ser muito diferente. Tá? Então, existe uma linha tênue. A contextualização falha se cair no sincretismo. A linha que separa a contextualização do etnocentrismo ou do sincretismo é muito, muito, muito fina, muito delicada. E requer realmente muita atenção de quem vai pregar o evangelho numa cultura que nós não conhecemos. Quantos erros e quantos equívocos já foram cometidos por falta desse conhecimento profundo da cultura para que a contextualização pudesse ser feita de forma eficaz. Então, ao chamar Jesus de grande feiticeiro, o perigo é que ele seja visto como apenas mais um Deus. Ele deve ser reconhecido como o Senhor soberano sobre todos os espíritos. A supremacia de Cristo é inegociável. Então, no caso do sincretismo, da contextualização, o missionário tem que ser um tradutor cultural. Ele precisa fazer a ponte para que o evangelho possa chegar naquela cultura e para que aquela cultura possa compreender e abraçar a mensagem do evangelho. Então, contextualizar é entender que o evangelho é como a água, assume a forma do jarro que a contém, sem nunca deixar de ser água pura. Considerando aquelas observações que eu fiz inicialmente, de que quando se fala da água, é da essência, e não da questão da adaptação. Porque o evangelho não pode se adaptar à cultura. Não pode tomar a forma da cultura, porque se tomar a forma da cultura, ele vai deixar de ser evangelho, certo? O recipiente aí onde a água vai estar são exatamente os elementos daquela cultura que permitem, que são o ponto de contato para que essa mensagem do evangelho seja compreendida. O objetivo final é falar a língua do coração para transformar a visão de mundo. Tá? Então, eu vou deixar de compartilhar esse slide agora e eu vou compartilhar outro slide, vou compartilhar outro para a gente finalizar esta aula, então. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver se já está aparecendo. E compartilhar. Agora sim. Muito bem. Então, seguindo, a mensagem, a grande questão da contextualização é essa mensagem que nós temos que pregar versus o meio como ela vai ser pregada, a forma como ela vai ser pregada. Essa é a grande questão da contextualização, essa é a arte da contextualização. O desafio de comunicar as verdades universais sem apagar identidades locais. Então, como uma mensagem cruza fronteiras sem perder a essência?
uma análise sobre o equilíbrio entre fidelidade ao conteúdo e relevância cultural. Quem estudou já um pouco sobre os indígenas, por exemplo, sabe que existe uma guerra terrível entre as agências missionárias, os missionários e, por exemplo, a FUNAI, aqui no Brasil. Porque a FUNAI não quer que os missionários entrem nas aldeias, porque dizem que vai mudar a cultura dos indígenas, né? E nós sabemos que sim, o evangelho afeta a cultura, porque uma vez que a pessoa conhece o evangelho, muda a sua forma de pensar e ver, e alguns padrões culturais que são nocivos vão ser alterados, sim. Mas, no caso da FUNAI e de outros órgãos, nós sabemos que por trás disso existe uma questão ideológica e existe também uma questão econômica, em querer manter os povos naquela condição que eles estão, né? Então, a contextualização missionária, ela é como um cabo de guerra. Existe, no caso aqui, o dogma, que seria a mensagem do evangelho, e existe a identidade de cada cultura. Como que funciona, então? Quem vai ter mais força? Quem vai ganhar essa guerra no final das contas? Então, o paradoxo é como compartilhar uma crença fundamental sem carregar junto a bagagem cultural do mensageiro. Então, olha só, são duas questões que nós temos que pensar quando nós vamos pregar o evangelho numa outra cultura. Primeiro eu não impor a minha cultura. E segundo, eu não misturar o evangelho ou supervalorizar aquela cultura e esquecer a mensagem que eu preciso transmitir. Então, tem duas questões que, quando se vai fazer a contextualização, a pregação do evangelho para diferentes culturas, eu preciso considerar. Eu preciso esquecer um pouco de como eu sinto as coisas, como eu vejo as coisas, como as coisas acontecem no meu mundo e, ao mesmo tempo, eu não posso permitir que essa mensagem que eu estou levando seja misturada com a cultura local e ela desapareça no meio dessa cultura e essa cultura local prevaleça, tá? Então, isso gera tensão. Onde termina a mensagem e começa a imposição? E onde começa a mensagem e termina o direito, por exemplo, daquela cultura de continuar sendo como ela é, ou de não receber essa mensagem, certo? Então, existe uma uma tensão em dois sentidos. E o risco? Historicamente, este é o maior obstáculo das missões transculturais. E aí, lembrando do que nós falamos anteriormente, os erros que foram cometidos na época, principalmente da Idade Média, quando começaram a colonização mundo afora, e que levaram o cristianismo como forma de catequizar os povos, de converter os povos, entre aspas, e cristianizar os povos, né? Então, os povos colonizados eram catequizados. Tanto é que, por exemplo, na América do Sul aqui, nós sabemos que a maioria do continente é, entre aspas, católico. Por quê? Porque junto com os colonizadores veio a Igreja Católica e catequizou, destruiu, literalmente, no caso da Igreja Católica, ela destruiu a cultura das pessoas que viviam aqui. Ela não procurou entender, nem saber como era. Ela chegou impondo aquilo que eles pensavam e criam e queriam naquela época. Então, esse é um grande risco. E como nós vimos, isso só começou a mudar a partir do século XIX, com o movimento missionário moderno. Então, alinhando os conceitos fundamentais. Cultura é o sistema operacional, não é apenas arte ou música, é o ar que respiramos, o jeito que falamos, comemos e pensamos. É inescapável. Qualquer lugar que eu for, qualquer povo que eu for, existe uma cultura, certo? E essa cultura precisa ser esse sistema operacional, esse canal que vai fazer a mensagem do evangelho chegar até esses povos.
E o evangelho é a notícia, a verdade central e supracultural. Por natureza, foi desenhada para ir além de fronteiras geográficas. Então, precisamos lembrar disso, que o evangelho é supracultural, ele está além e acima de qualquer cultura. E ele está disponível e preparado para qualquer cultura. Ele vai além das fronteiras geográficas, das fronteiras sociais, das fronteiras culturais, etc. Então, existem dois caminhos distintos. Um é a catequese, como nós já mencionamos, ela é institucional e ela tem um foco na instituição, a abordagem impositiva e usa o idioma de quem fala. Então, naquela cultura, as pessoas precisam aprender o idioma do missionário e não o contrário, certo? Lamentavelmente, às vezes a gente pensa que não, mas infelizmente existem algumas missões, inclusive evangélicas, que às vezes incorrem nesse erro e pensam que fazer missões é impor a sua cultura, a sua forma de igreja, as suas formas de cultura pessoal, inclusive de idioma. E a gente vê, por exemplo, quando se vai a tribos indígenas, a maioria dos índios tem que aprender a falar português para se comunicar com os missionários, em vez do missionário aprender o idioma dos indígenas. O outro caminho é a evangelização, e a evangelização passa pelo viés relacional. Então, o foco é na mensagem, a abordagem é de diálogo, e se usam os códigos de quem ouve, para que ele possa entender essa mensagem. Então, são caminhos muito diferentes. No caso da catequese, não acontece contextualização no sentido verdadeiro que ela deve ser. No caso da evangelização, sim, ela acontece, quando nós consideramos todas essas coisas que nós já mencionamos. Quando a fé virou o império, o erro histórico que nós já mencionamos, né, a partir do século XV, missões e expansão colonial andaram de mãos dadas. A consequência, objetivos religiosos e imperiais se misturaram e ações militares foram justificadas como expansão da fé. O legado, para muitos, cristianismo tornou-se sinônimo de imperialismo. A rejeição da mensagem. Quando a mensagem exige o abandono das raízes, ela é vista como uma invasão. A rejeição não é pelo que a mensagem diz, mas pelo que ela parece exigir, deixar de ser quem se é. Conclusão: a embalagem cultural externa bloqueou o acesso ao conteúdo. Então, eu preciso conhecer a cultura para poder pregar o evangelho com a linguagem daquela cultura, com as ideias daquela cultura, com a visão de mundo daquela cultura, para que o evangelho possa ser entendido. Agora, mais uma vez, a mensagem não pode ser mudada e não pode ser misturada com a cultura. A cultura nunca pode estar acima da mensagem. E aqui está um outro exemplo que eu gosto mais do que aquele primeiro que é mencionado da água. Porque a água, por exemplo, se você bota num recipiente quadrado e congela, ela vai ficar quadrada. Se você coloca num recipiente redondo e congela, ela vai ficar redonda. Então, ela vai se adaptar à forma do recipiente onde ela está. E eu acho que isso não transmite claramente o que é a contextualização. Porque, como já falamos, a contextualização não é se adaptar à cultura. Então, essa ilustração aqui eu acho mais correta. Qual é a solução? Distinguir a rocha da água. A rocha é a mensagem. Ela é antiga, ela é atemporal e ela é imutável. A rocha vai continuar sendo rocha. Se você colocar ela dentro de um recipiente redondo, ela não vai ficar redonda. Se colocar num recipiente quadrado, ela não vai ficar quadrada. Ela vai continuar com a forma que ela tem. Ela não muda. Então, a rocha é a mensagem. A água é a expressão. Aí sim, a água é fluida e ela se adapta ao leito cultural. Então, a água pode ser o meio que leva essa rocha. Mas a rocha continua sendo rocha. Ela não muda. A água pode ser o meio
que leva a essa rocha, certo? Então, se a água for líquida, ou for sólida, ou for gasosa, ela vai ter diferentes formas de levar esse evangelho. Mas a rocha não muda, ela continua sendo rocha. Então, a contextualização é traduzir a mensagem para fazer sentido no ambiente local, sem alterar a rocha. Invertendo a lógica de entrega. Aqui nós temos uma embalagem que representa a cultura estrangeira. Então, o método antigo, embrulhar a mensagem eterna na cultura descartável do mensageiro. Aquilo que nós já falamos. Eu pego a mensagem do evangelho e levo essa mensagem com a minha cultura. A mensagem eterna é o novo método, é usar a cultura local como o veículo para que essa mensagem possa ser entendida. Eu não vou apresentar o evangelho com a minha cultura, eu vou apresentar o evangelho com a cultura do povo aonde se está trabalhando. E o solo local é a grande virada, quando a cultura deixa de ser um obstáculo e torna-se uma ponte para a compreensão do evangelho. E aí, outra vez, eu preciso mencionar Dom Richardson e preciso mencionar o livro Fator Melquisedeque, porque, na minha opinião, é o livro mais claro que vai mostrar essa questão do que é contextualização. Quando ele fala lá do abridor de olhos, quando ele fala de encontrar o ponto de contato naquela cultura que vai ser o abrir da cortina para que eles entendam a mensagem do evangelho, que é justamente descobrir o evangelho escondido dentro da cultura local onde eu estou pregando. Então, a contextualização, ela requer equilíbrio, é um equilíbrio numa corda bamba. A contextualização exige precisão cirúrgica. Errar na dose traz riscos graves. O risco 1 é a aculturação. A imposição cultural retorna disfarçada. E o risco 2 é o nominalismo, é a criação de uma fé superficial de fachada sem profundidade real. Então, de repente, o missionário impõe a sua cultura, algumas pessoas ali vão aceitar aquilo sem entender nada, começam a fazer parte, entre aspas, de um grupo que se chama igreja, mas que, na verdade, aquilo ali para eles não faz nenhum sentido. O missionário acha que evangelizou, acha que plantou uma igreja, mas, na prática, é só nominalismo. Não tem conversão de verdade, não tem igreja de verdade. Então, é um equilíbrio muito difícil. A armadilha do sincretismo. Como já mencionamos bastante, observem que esse é o grande problema que acontece. A definição nós já sabemos que sincretismo é a fusão da mensagem com crenças locais a ponto de distorcer o original. O caso real, a fusão da figura de Maria, por exemplo, com a deusa da terra, ou aqui na região amazônica, a tal da Pachamama. Aí a Pachamama já é um sincretismo religioso, que confundiram, pegaram a imagem de Maria, misturaram com a ideia de deusa da terra que eles tinham e surgiu a Pachamama. A Pachamama é um sincretismo religioso. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Então, só para vocês entenderem como é perigoso a questão do sincretismo religioso. Onde é que dá para incluir ou inserir ou utilizar Pachamama dentro do Evangelho? Lugar nenhum. Não serve, não dá. São duas coisas totalmente diferentes. Mas aconteceu. Viram Maria, viram a deusa da terra, não entenderam quem era Maria, entendiam quem era a deusa da terra, misturaram as duas e surgiu a Pachamama. O resultado, cria-se uma crença nova e infiel, tanto à religião original, no caso da Bíblia, quanto à religião local, porque, afinal de contas, a Pachamama não é a deusa da terra, e nem é a Maria. Então, é uma outra coisa, que nem atende a um e nem atende a outro. O objetivo da contextualização é a renovação e não a substituição. O evangelho não chega em nenhuma cultura para substituir, ele chega para renovar e sim para transformar. Então, o que não é?
não é transformar alguém daquela cultura em um ocidental e apagar sua história. Não é isso. O que é a contextualização? É uma transformação que acontece de dentro para fora. Quando ele entende o evangelho, quando ele crê no evangelho e começa a experimentar o poder do evangelho na sua vida, vai acontecer uma transformação. E essa transformação é de dentro para fora. Ele não vai se transformar num ocidental. Ele vai continuar sendo aquilo que ele é, mas agora convertido e conhecendo a Jesus de verdade. Então, a identidade é mantida, mas renovada a partir do próprio contexto cultural, com o conhecimento da verdade do Evangelho. Então, é influência ou é imposição a contextualização? Uma reflexão para o mundo globalizado. Onde está a linha que separa a influência legítima da imposição cultural? Em um mundo onde ideias viajam instantaneamente, a distinção entre mensagem e meio é mais vital do que nunca. Resumo, o caminho da contextualização. A gente precisa primeiro distinguir, separar a mensagem central, a rocha, o evangelho, as doutrinas bíblicas que são inegociáveis, da cultura do mensageiro, ou seja, do missionário, que é a embalagem. Depois nós precisamos dialogar, preferir os códigos do ouvinte, que é a evangelização e não a imposição, que é a catequese. E isso aí não é eu vou chegar hoje e amanhã eu vou evangelizar. Quando eu vou para uma outra cultura, eu preciso passar um tempo nessa cultura só ouvindo, só aprendendo, só me relacionando, só me adaptando aos costumes, às formas de vida daquele lugar. Eu preciso aprender, observar, conversar com as pessoas, perguntar, querer aprender com elas. E depois vai chegar o momento de ensinar. Então, esse dialogar, ele tem esse viés. Depois, proteger, evitar o sincretismo que distorce a essência, certo? Então, eu tenho claro qual é a mensagem, eu procurei conhecer essa cultura, me inteirar de como ela funciona, conhecer as pessoas, aprender com as pessoas. Agora, quando eu vou transmitir essa mensagem, eu preciso ter esse cuidado de proteger essa mensagem para que não aconteça o sincretismo que vai distorcer essa essência. E, por fim, então, transformar, que é buscar a renovação interna, preservando a identidade local. Índio vai continuar sendo índio, mas um índio convertido. Os pigmeus, ou os africanos, ou os muçulmanos, os árabes, perdão, ou qualquer outro povo do mundo, eles vão continuar sendo o povo que eles são, mas eles vão ser transformados pela mensagem do Evangelho, porque conheceram essa verdade, ok? Então, vou deixar aqui de compartilhar agora e volto para cá. Oi para quem eu não vi, paz para quem eu não vi, sejam bem-vindos para quem eu não vi no início da aula. E vamos lá, temos perguntas ou observações? Pastor, a questão de preservar a identidade local, eu fiquei com bastante dúvida, porque é difícil, na minha opinião, fazer isso de uma forma... eu acho que é difícil você... É difícil, muito, muito difícil, né? Para quem esteve, por exemplo, lá no Chile, no ano passado, na viagem missionária, sentiu um pouco na pele o que significa você estar numa cultura diferente e você está acostumado a fazer as coisas de uma forma e naquele lugar as coisas acontecem de outra forma, né? Então, realmente, não é fácil. A questão da contextualização missionária é uma coisa super, super difícil. Então, eu preciso primeiro ter a disposição de me adaptar a essa cultura, no sentido de conhecer, como nós já falamos, de entender, de ouvir, de aprender, de descobrir qual é o
a filosofia de vida, a visão de mundo, o ponto de contato, para depois poder, aos poucos, ir introduzindo a mensagem do Evangelho. Por isso que um trabalho missionário nunca é rápido. Um trabalho missionário é demorado. Em algumas culturas, às vezes, o missionário precisa passar de 5 a 10 anos num lugar só para conhecer a cultura, para depois poder pregar o evangelho, realmente, ou começar a traduzir a Bíblia. Então, realmente, a questão da contextualização é difícil, muito, muito difícil. A gente precisa de graça de Deus e consciência dessas coisas. Quando a gente tem consciência dessas coisas, aí vai ficar um pouquinho mais fácil, porque a gente já vai tomar cuidados nesse sentido, né? Mas não é fácil, a gente precisa aprender mesmo. E acaba que é aprender e a se negar também, né? Exatamente. Né, de não, para não realmente, porque acaba que a gente acha assim, não, mas esse jeito tá errado, e não é, porque se o outro for ver o jeito meu também tá errado. Né? Na visão deles, o nosso jeito está errado. Na nossa visão, o deles está errado, né? Então, o tempo todo você tá né, tem que se negar mesmo. Agora, assim, uma coisa assim que é uma dica bem importante para a gente. Geralmente, as pessoas, elas, quando querem discutir certas coisas ou falar certas coisas, elas sempre se apegam mais a questões culturais, mesmo materiais, do que a questões, às vezes, espirituais, né? Então, por exemplo, quando você quer falar, às vezes, da Bíblia para alguns, vamos pensar aqui no contexto do próprio Brasil, você quer falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa trata de desviar o assunto, e aí ela começa a falar de usos e costumes, começa a falar de escândalos, começa a falar de coisas para quê? Para desviar o assunto daquele foco, daquele enfoque que você quer dar, né? Nas culturas, acaba sendo da mesma forma. Quando você começa a pregar o evangelho e as pessoas não conhecem aquilo, não sabem o que é muito fácil elas quererem mudar a discussão para questões da cultura delas, né? Então, aí a gente precisa saber e deixar bem claro o seguinte: questões culturais a gente não discute, porque cada cultura tem a sua, e não existe certo nem errado. Na Escócia, os homens usam saia, e isso é normal. No nosso mundo, o homem usar saia é uma coisa hiper esquisita, não dá certo, certo? Para os índios andarem nus é perfeitamente natural, não tem nada demais. Para nós é um escândalo. Então, essas questões culturais, elas não interferem na salvação, certo? Então, a gente não pode, tem que ter o cuidado de não entrar em discussões de questões culturais e fugir do que realmente tem que ser. Eu, quando converso com pessoas, elas começam a desviar o assunto, eu sempre digo o seguinte: olha, questões culturais eu não discuto. Agora, se você quer falar sobre a salvação, aí nós vamos conversar. Porque é muito fácil. A pessoa, às vezes, está até interessada, ela faz até uma pergunta, mas é muito fácil desviar o assunto do essencial. Então, é uma questão de renúncia, é uma questão de sabedoria, é uma questão de discernimento, porque também é difícil, às vezes, você perceber numa outra cultura uma coisa que, às vezes, é maligna e você nem percebe, entendeu? Então, realmente, a gente precisa de bastante graça, de bastante estudo nessa área para não cometer erros. Ok? Cristina, por onde você andou ultimamente? Eu estava em Minas. Esteve em Minas? Uhum. Ok. E aí, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Não. Não? Eduarda? Sua internet te ajudou? Boa noite. Ajudou a conseguir. Boa noite, a paz. Tá. Sobre a questão da imersão do missionário em uma nova cultura. Como que isso em si acontece?
tem que... Não, tipo... Eu não sei explicar, não consigo colocar em palavras. Como que acontece essa infiltração de missionário em um campo totalmente desconhecido? E geralmente a senhora falou que pode demorar de 5 a 10 ou até mais tempo, mais anos, assim. Ai, desculpa, eu não consigo falar muito bem. Bem, primeiro, como é que acontece isso? A pessoa tem um chamado de Deus, tem uma vocação de Deus para ser missionário num determinado lugar, num determinado país, num determinado povo, certo? Ninguém vai para um campo missionário porque deu vontade. Geralmente, os missionários que vão para campos missionários é porque eles têm uma chamada missionária. Deus falou com eles, mostrou um povo, um lugar, etc, etc. Depois que a pessoa recebe essa chamada missionária e ela quer servir a Deus na obra missionária, o que ela vai fazer? Ela vai se preparar. O Centec, por exemplo, é uma forma de preparo para ir para um campo missionário, que pode ser no Brasil e pode ser fora do Brasil. Mas vocês estão vendo que a base principal aqui é para campos transculturais. Então, uma vez que o missionário tem um chamado e ele se preparou para ir, e aí, dependendo do lugar que ele vai, não é só fazer um curso aqui. Ele vai ter que aprender outro idioma, ele vai ter que aprender inglês, vai ter que aprender, se for para um país de fala espanhola, espanhol, se for para um país, sei lá, de qualquer idioma aí do mundo, ele vai ter que aprender o idioma do local. Se for um lugar, um povo isolado, que não tem um idioma conhecido, quando ele chegar lá, ele vai ter que aprender o idioma. Tem missionários que foram para povos que eles tiveram que elaborar a gramática daquela língua para depois poder traduzir a Bíblia. Então, ele vai ter esse preparo em todos os aspectos. E aí, uma vez ele preparado, ele vai ser enviado. E aí, geralmente, os missionários podem ser enviados ou pela igreja diretamente, que é mais difícil de acontecer, porque muitas vezes a igreja não quer assumir sozinha a responsabilidade do sustento, da manutenção desse missionário no campo, e a maioria dos missionários, então, ela vai para os campos por meio de agências missionárias. Essas agências missionárias recebem também essa pessoa interessada, alguns oferecem cursos e tudo mais, dão todas as orientações e dizem qual é o lugar que ele vai, etc. Então, o suporte, o missionário vai por meio de uma agência missionária. Mas isso também não significa que a agência missionária vai sustentar o missionário. Na maioria das vezes, não acontece, certo? Infelizmente, um grande problema que nós temos no Brasil é que os missionários têm que tratar de resolver a sua questão de sustento, muitas vezes sozinhos. Então, às vezes a igreja que ele é membro dá uma oferta e ele precisa arrumar um monte de outras igrejas ou mantenedores que se comprometam a ofertar todos os meses para que ele possa estar naquele campo e fazer ali esse trabalho, né? Então, mais ou menos, o mecanismo é esse. E, claro, cada lugar é uma realidade. Pode ter lugares que você chegue e seja bem mais fácil, como, por exemplo, quem foi para o Chile, no Chile é bem mais fácil, porque já existe um conhecimento do evangelho, já existe uma cultura de cristianismo, é bem mais fácil. Mas, por exemplo, se for para o meio de uma tribo indígena, ou para o meio dos muçulmanos, ou para o meio de chineses, existem tantos povos não alcançados mundo afora. Então, tudo vai depender do lugar aonde você vai estar. Mas uma coisa é certa, o missionário, quando ele chega, o primeiro ano não dá para fazer nada. O primeiro ano tem que ser adaptação, estudo e conhecimento. Aí, depois do primeiro ano, dependendo de como esse missionário já assimilou essa cultura, ele já pode começar a querer fazer alguma coisa. Através das amizades, através dos relacionamentos, ele começa a construir pequenas pontes para poder
fazer alguma coisa. E, claro, tem aqueles missionários, e essa é uma porta muito, muito usada hoje em dia, porque ninguém mais entra em lugar nenhum como missionário. Você entra como um profissional. Então, por exemplo, aqui na igreja, a igreja agora adotou 14 missionários que já estão na Coreia do Norte, foram para a Coreia do Norte, mas eles não podem entrar lá como missionários. Então, eles são o quê? Eles foram para lá como empresários. Eles estão lá como empresários, estão lá abrindo uma empresa para fazer sei lá o quê, não sei qual é o tipo de negócio que eles estão fazendo lá. E por quê? Porque a Coreia do Norte está dando oportunidade para empresários brasileiros. Então, aproveitaram e missionários foram para lá como empresários. Então, através desses negócios, eles vão tentar pregar o evangelho. Mas eles sabem dos riscos que eles estão correndo. Se eles forem pegos pregando o evangelho, o que acontece com eles? A cabeça rola, né? Então, assim, ir como profissional é um meio muito útil hoje em dia. Você tem que ir como médico, como professor, como agrônomo, como intérprete, como treinador de futebol, ou de algum esporte, ou enfermeiro, enfim. Você entra nos lugares, principalmente esses mais complicados, através de uma profissão. E você pode ali, exercendo essa profissão, estar pregando o evangelho e fazendo a obra de Deus. Tá? Então, existem muitas formas e muitas circunstâncias, mas basicamente é isso. Eu preciso ter um chamado, a convicção desse chamado, eu me preparo, e uma vez que eu esteja preparada, quando chega a hora, eu vou ser enviado, geralmente por meio de uma agência missionária. Ok? Espero ter respondido sua pergunta. Obrigada. Não, consegui entender sim. Muito obrigada, Sandra. De nada. Mais alguma coisa? Não? Então, ok. Vou estar disponibilizando já 2 pequenos vídeos para vocês verem sobre esse assunto de hoje. Eu até esqueci aqui de parar a gravação. Deixa eu parar aqui a gravação.